Eu jamais imaginei que, aos 72 anos, estaria escondida no meu próprio quarto, tremendo de choque, segurando o celular do meu filho Michael, que ele havia deixado sobre a mesa da sala de estar. A mensagem que li me atingiu como um raio. Relaxa, querida. Vou colocar a velhinha no asilo, assim a casa e o dinheiro dela ficam de graça. Sentei-me na beira da cama, sentindo o mundo desmoronar ao meu redor. Era uma conversa entre Michael e Linda, minha nora, planejando friamente meu futuro, como se eu fosse um móvel velho que precisava ser descartado. 4 anos após o falecimento do meu querido marido, Robert, abri minha casa e meu coração para eles, acreditando que estava ajudando minha família. Michael passou meses sem encontrar um emprego estável, e eu não ia deixá-lo sem um lar enquanto eles se reergueram. Como fui tolo ao pensar que a gratidão ainda existia neste mundo. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu me lembrava de todos os sacrifícios que havia feito. Trabalhei durante 40 anos como professora na escola primária Lincoln, educando gerações inteiras. Criei Michael praticamente sozinha durante os últimos anos de vida de Robert, quando ele estava doente e não podia trabalhar, sempre colocando a família em primeiro lugar. Agora descobri que meu próprio filho me via apenas como um obstáculo entre ele e meus bens. O barulho da porta da frente me trouxe de volta à realidade. Eles estavam chegando e eu precisaria fingir que nada tinha acontecido. Mas de uma coisa eu tinha certeza. Algo dentro de mim havia mudado para sempre naquele momento. E eles não faziam ideia do que estava por vir. Durante anos, desde que Robert faleceu, eu me acostumei à rotina tranquila da minha casa no subúrbio. Uma casa que compramos juntos depois de décadas economizando, onde criamos Michael, onde construímos nossos sonhos. Cada canto guardava memórias preciosas. A cozinha onde Robert me ajudou a preparar o jantar no dia de ação de graças. A sala de estar onde Michael deu seus primeiros passos. O pequeno jardim nos fundos onde plantamos juntos as rosas que ainda florescem todas as primaveras. Quando Michael chegou com Linda e meu neto Jason, 8 meses atrás, ele me contou que haviam perdido o apartamento no centro da cidade devido a problemas financeiros. Não hesitei nem por um segundo em abrir as portas para eles. Mãe, vai ser só por alguns meses até eu me estabilizar, disse-lhe com lágrimas nos olhos. Eu juro que assim que eu arrumar um emprego, nós vamos embora e te deixaremos em paz. Que irônico que ele tenha usado exatamente essas palavras, deixá-los em paz. Os primeiros dias foram difíceis para todos. A casa que durante 4 anos fora meu refúgio silencioso, de repente se encheu de vozes, com a televisão no volume máximo e tocando músicas que eu não entendia. Linda reorganizou toda a minha cozinha para torná-la mais funcional. Jason ocupou o quarto de hóspedes que eu havia transformado em meu pequeno ateliê de costura, e Michael se instalou no quarto principal, argumentando que precisava de espaço para suas entrevistas de emprego por videochamada. No início, tentei me adaptar. Afinal, eles eram minha família, e uma mãe sempre dá um jeito de acomodar seus filhos. Deixei que Linda mudasse os móveis da casa, que colocasse suas próprias cortinas e que enchesse a despensa com produtos que eu nunca havia comprado. Aceitei que Jason tocasse música alta em volumes que machucavam meus ouvidos. Eu me conformei com o fato de Michael monopolizar a televisão da sala de estar com seus programas de notícias e esportes que não me interessavam nem um pouco. Mas o que mais me magoou foi a forma como me trataram, não como a dona da casa, que os tinha recebido generosamente, mas como uma convidada que estava a incomodar na sua própria casa. Linda falou comigo com aquela paciência exagerada que se tem com crianças pequenas. Emily, é melhor você ir descansar. Eu cuido da cozinha. Emily, não se preocupe com a limpeza. Você já está muito velha para essas coisas. Emily, não faça isso. Você acha que já está na hora de tomar seus comprimidos? Michael, por sua vez, havia desenvolvido um hábito ainda mais doloroso, ele me ignorava completamente. Ele chegava das supostas entrevistas de emprego, servia-se da comida que eu havia preparado, sentava-se em frente à televisão e agia como se eu fosse invisível. Quando tentei perguntar sobre o dia dele, ele me respondeu com monossílabos. Quando eu tentava conversar com ele sobre notícias do bairro ou sobre alguma lembrança do pai dele, ele me interrompia, dizendo que estava muito cansado para conversar. Jason, meu neto de 18 anos, foi talvez quem mais me magoou com sua indiferença.
Aquele menininho que costumava correr pela minha casa durante as férias, que me pedia para contar histórias antes de dormir, que me ajudava a regar as plantas no jardim, agora nem sequer olhava para mim quando eu falava com ele. Ele vivia grudado no celular, com fones de ouvido, 24 horas por dia, respondendo às minhas tentativas de conversa com grunhidos ou gestos de irritação. A situação econômica também começou a me preocupar. Michael havia prometido contribuir para as despesas da casa assim que encontrasse trabalho. Mas os meses se passaram, e ele não só não contribuiu com nada, como as despesas triplicaram. A conta de luz disparou devido ao uso constante de ar-condicionado em todos os quartos. A conta de água aumentou por causa dos banhos intermináveis que Linda e Jason tomavam. A despensa esvaziou em poucos dias devido aos desejos constantes da minha nora, que tinha gostos caros específicos. Quando tentei abordar o assunto com delicadeza, Linda ficou terrivelmente chateada. Emily, não é justo você nos cobrar pelo serviço de hospedagem, sendo que somos família. Além disso, você mora sozinha. De qualquer forma, você teria essas despesas. Michael apoiava completamente sua esposa. Mãe, não faça drama. Quando eu era menino, você nunca me cobrou pela comida ou pela luz. Era impossível fazê-los entender que a situação era completamente diferente. Mas o que realmente começou a me destruir por dentro foram as pequenas faltas de respeito diárias. Linda começou a receber suas amigas na minha sala de estar, falando de mim como se eu não estivesse presente. Pobre Emily, ela está ficando muito esquecida. Ontem, ela colocou sal no café em vez de açúcar. Ah, é que nessa idade eles não podem mais morar sozinhos. Precisam de supervisão constante. As amigas dela me olharam com aquela falsa pena reservada aos idosos que são um fardo. Michael havia adquirido o hábito de responder por mim quando alguém me fazia perguntas diretas. Se o açougueiro da esquina me perguntasse como eu estava, Michael logo se intrometeria. Minha mãe está muito bem, mas você sabe como são as pessoas mais velhas. Às vezes elas ficam um pouco confusas. Se minha vizinha, a senhora Higgins, me cumprimentasse pela manhã, Michael me interrompia. Desculpe minha mãe. Às vezes ela não ouve bem. A gota d'água foi atingida há 2 semanas. Linda organizou uma reunião do comitê de pais da escola de Jason na minha sala de estar sem me consultar. Eu tinha planejado uma tarde tranquila assistindo aos meus programas quando, de repente, 8 mulheres desconhecidas chegaram invadindo meu espaço assim que tentei me retirar para o meu quarto para lhes dar privacidade. Linda me interrompeu. Não, Emily, fique. Afinal, esta também é uma reunião de família. Durante toda a reunião, aquelas mulheres falaram de mim na terceira pessoa, como se eu fosse surdo ou estúpido. A senhora não tem outros filhos que possam ajudar? Você já pensou em contratar um cuidador? Minha sogra também está ficando muito difícil, mas encontramos um ótimo lar de idosos do outro lado da cidade. Linda participou ativamente da conversa. Cuidar de uma pessoa idosa é muito difícil. Requer muita paciência e dedicação. Michael assentiu com seriedade, como se falar sobre o meu futuro fosse um fardo pesado que ele carregava heroicamente. Naquela noite, chorei até adormecer. Pela primeira vez em meses, deixei as lágrimas correrem livremente. Chorei por Robert, que jamais teria permitido que me tratassem dessa forma. Chorei pela mãe que sempre foi altruísta, sempre disposta a se sacrificar pelo bem-estar do filho. Chorei pela mulher forte e independente que eu havia sido por décadas, e que agora era tratada como um fardo inútil. Mas foi esta manhã que tudo mudou definitivamente. Michael tinha acordado cedo para mais uma entrevista de emprego e, na pressa, esqueceu o celular na mesa de jantar. O aparelho tocou várias vezes enquanto eu tomava café da manhã sozinho, como vinha acontecendo nos últimos meses. A princípio, tentei ignorar, mas as mensagens continuavam chegando com aquela insistência que sugere urgência. Quando vi que havia mais de 10 mensagens não lidas, decidi levá-las para o quarto dele. Linda ainda estava dormindo. Ela nunca se levantava antes das 11 horas, e Jason tinha saído muito cedo para o ensino médio. Enquanto eu subia as escadas com o telefone na mão, a tela acendeu automaticamente, mostrando a conversa mais recente. Você falou com o rapaz do asilo? Essa era a mensagem mais importante da lista? Meu coração parou. Com os dedos trêmulos, abri a conversa completa entre Michael e Linda da noite anterior.
Linda, você falou com o rapaz do asilo? Minha mãe recomendou Michael. Sim, fui ver ontem. É perfeito. Tem jardins, enfermeiras e atividades 24 horas por dia para mantê-la entretida. Linda e Michael pagam $12.000 por mês, com o dinheiro da aposentadoria dela e algumas das economias que ela deve ter. Se paga sozinha. Linda, perfeito. Quando contamos para ela? Michael, ainda não. Primeiro preciso que ela assine alguns documentos para ter acesso às suas contas, por precaução. Linda, você acha que ela suspeita de alguma coisa? Michael, de jeito nenhum. Ela está tão concentrada em nos agradar que não percebe nada. Coitadinha. Linda, relaxa, querida. Vou colocar a velhinha no asilo. Assim, ficaremos com a casa de graça e com o dinheiro dela também. Michael, eu te amo. Você é a mulher mais inteligente que eu conheço. Li as mensagens 3 vezes antes que meu cérebro conseguisse processá-las completamente. Não era apenas que eles queriam se livrar de mim. Eles vinham planejando isso há semanas, pesquisando opções, calculando custos, organizando meu futuro sem me incluir em absolutamente nenhuma decisão. E o pior de tudo, eles falavam das minhas economias e do meu dinheiro como se já fossem deles. Sentei-me no primeiro degrau que encontrei, sentindo que minhas pernas não obedeciam. 48 anos de casamento, 72 anos de vida, 4 décadas de trabalho honesto. E foi assim que minha história terminou, sendo descartado pelo meu próprio sangue, como um móvel velho que não tinha mais utilidade. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim, mas não foi meu espírito. Foi o último vestígio da mãe altruísta e submissa que eu havia sido por tantos anos. Era a ilusão de que o amor familiar era incondicional. Acreditava-se que sacrificar-se pelos filhos garantia sua gratidão e respeito. Mas também nasceu algo novo, uma clareza fria e determinada que eu nunca havia sentido na vida. A certeza de que essa história não terminaria como eles haviam planejado. Uma profunda convicção de que Emily Miller não seria vítima de ninguém, nem mesmo de seu próprio filho. Desci as escadas com passos firmes, deixei o celular exatamente onde Michael o havia esquecido e me servi uma segunda xícara de café. Mas desta vez, não era o café da avó resignada e complacente. Era o café de uma mulher que acabará de despertar após meses de letargia emocional. Enquanto tomava meu café lentamente, contemplei minha cozinha com olhos completamente novos. Esta casa foi comprada com o meu trabalho e o trabalho de Robert. Cada dólar investido nisso veio dos nossos salários como professores. Cada melhoria, cada reparo, cada peça de mobiliário foi paga com nosso esforço conjunto. E agora meu filho e sua esposa planejam mantê-la como se fosse sua herança natural. Lembrei-me das palavras da minha mãe: descanse em paz, Emily. Querida, nesta vida você ensina as pessoas a te tratarem. Se você permitir que te desrespeitem uma vez, elas farão isso sempre. Levei 72 anos para compreender completamente a sabedoria daquelas palavras. O som das chaves na fechadura anunciou o retorno de Michael. Ele entrou assobiando, claramente de bom humor, provavelmente porque acreditava que seu plano estava avançando sem contratempos. Ele olhou para mim por um instante muito breve. Bom dia, mãe. Você já tomou café da manhã? Bom dia, filho. Sim, comi muito bem, respondi com a voz mais normal que consegui. Perfeito. Ei, você viu meu celular? Acho que esqueci aqui. Está sobre a mesa de jantar, onde você a deixou. Obrigada, mãe. Ele foi até lá sem demonstrar qualquer interesse em conversar comigo, como sempre. Mas desta vez, enquanto observava se afastar, não senti a tristeza habitual por sua indiferença. Senti algo completamente diferente. Senti o poder silencioso de quem conhece toda a verdade, enquanto o inimigo acredita que seu segredo está a salvo. Michael não tinha a menor ideia de que sua mãe tinha visto o que estava por trás da máscara. Ele não sabia que seus planos haviam sido descobertos. Ele não imaginava que a pobre senhora idosa, que ele pensava poder manipular facilmente, havia se tornado seu pior pesadelo. Terminei meu café, lavei a xícara com calma e subi para o meu quarto. Eu tinha muitas coisas para planejar, muitas decisões a tomar, muitas surpresas para preparar. Mas, pela primeira vez em meses, senti que tinha completamente o controle do meu próprio destino.
A guerra estava apenas começando. Mas Emily Miller tinha 72 anos de experiência, uma casa em seu nome, economias que ninguém conhecia completamente e uma determinação de ferro que herdara de gerações de mulheres fortes. Michael e Linda cometeram o erro de subestimar completamente seu oponente. Sorri pela primeira vez em muitas semanas. Isso ia ser muito interessante. Os dias seguintes trouxeram uma revelação dolorosa, porém necessária. Com a verdade ardendo em meu peito como uma brasa silenciosa, comecei a observar cada gesto, cada palavra, cada olhar de Michael e Linda com uma clareza que nunca havia tido. Era como se, durante meses, eu tivesse visto minha própria vida através de um vidro embaçado, e de repente alguém o tivesse limpado completamente. O primeiro sinal surgiu naquela mesma tarde, quando Linda voltou da sua sessão de manicure, paga, claro, com o dinheiro que eu lhe dei para despesas domésticas urgentes. Ela me encontrou preparando comida na cozinha e falou comigo com aquela voz doce e preocupada que agora reconheço como completamente falsa. Emily, você está se sentindo bem? Percebo que você está um pouco distraída hoje. Estou perfeitamente bem, Linda. Só estou pensando em algumas coisas. É que às vezes as pessoas da sua idade ficam um pouco melancólicas sem motivo aparente. Minha mãe diz que é normal, que faz parte do processo de envelhecimento. Lá estava de novo. Aquela maneira sutil de plantar a ideia de que minha idade era sinônimo de confusão mental. Antes, essas palavras teriam me feito duvidar de mim mesma, teriam me enchido de insegurança. Agora eu os reconheço pelo que realmente eram, a preparação do terreno para justificar seu plano. Sua mãe deve saber muito sobre esses assuntos, respondi com um sorriso que esperava parecer inocente. Ela também cuida de idosos. Bem, não exatamente, mas ela pesquisou bastante sobre o assunto. Ela diz que existem lugares especializados muito bons onde os idosos podem ter uma melhor qualidade de vida. Que interessante. E esses lugares são caros? De jeito nenhum, Emily. Aliás, muitas vezes sai mais barato do que manter uma casa grande como esta. Além disso, os idosos precisam de atividades empresariais especializadas, adequadas à sua idade, e de cuidados médicos constantes. Cada palavra era mais uma peça do quebra-cabeça que eu já havia começado a montar na minha mente. Não foi coincidência que Linda estivesse plantando essas ideias. Agora, fazia parte de uma campanha cuidadosamente orquestrada para me convencer de que um lar de idosos era a melhor opção para todos, principalmente para eles. Naquela noite, durante o jantar, observei minha família com olhos completamente novos. Michael comeu em silêncio, checando constantemente seu celular com aquele sorriso satisfeito de quem acredita que seus planos estão indo bem. Jason mastigava com fones de ouvido, completamente alheio a qualquer conversa familiar. Linda conversava animadamente sobre as telenovelas da tarde, mas notei como seus olhos me estudavam constantemente, como se procurassem sinais de deterioração mental que pudessem relatar mais tarde. Jason, tire os fones de ouvido durante o jantar, pedi a ele em tom firme. Meu neto olhou para mim como se eu tivesse dito algo completamente absurdo. Por quê, vovó? Eu não estou incomodando ninguém. Como estamos jantando em família, eu gostaria de conversar com você. Linda interveio imediatamente. Emily, deixe-o em paz. Os jovens de hoje são assim. Ele não gosta de ser pressionado. Não estou pressionando-o. Estou pedindo um mínimo de cortesia à minha mesa. Michael ergueu os olhos do celular, visivelmente irritado com a interrupção. Mãe, não faça drama por bobagem. O Jason está se alimentando direito. Isso é o que importa para mim. Não é absurdo que meu neto não consiga se desligar da música, nem mesmo durante o jantar. Ah, suspirou Emily. Linda, é que você não entende como são os meninos hoje em dia. Eles são diferentes dos da sua época. Lá estava de novo, aquele lembrete constante de que eu pertencia a outra época, de que minhas opiniões estavam ultrapassadas, de que minha perspectiva não tinha mais validade no mundo moderno. Antes, essas palavras teriam me feito sentir envergonhado, obsoleto. Agora eu os enxerguei como realmente eram, uma estratégia para deslegitimar minha autoridade dentro da minha própria casa. Você tem razão, Linda. Eu sou de outra época, uma época em que os mais velhos eram respeitados e o tempo em família era valorizado. Michael soltou uma risadinha sarcástica. Mãe, não faça drama.
Ninguém está te desrespeitando. Ah, é mesmo? Então me explique por que meu neto não consegue tirar os fones de ouvido quando a avó fala com ele. Porque não é nada demais. É uma questão geracional. Entendo. E que outras coisas são geracionais, Michael? O fato de ninguém me consultar antes de mudar a decoração da minha casa, de Linda convidar as amigas sem me perguntar, de você tomar decisões sobre a minha vida como se eu fosse uma menininha. O silêncio que se seguiu às minhas palavras era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Michael e Linda trocaram um olhar rápido. Aquele olhar cúmplice que agora eu sabia que significava que a velha estava ficando difícil. Emily disse que Michael estava usando meu nome em vez de mãe. Outra tática que ele começou a usar ultimamente. Ninguém está tomando decisões sobre a sua vida. Estamos apenas tentando tornar a convivência mais fácil para todos. Mais fácil para todos ou mais fácil para você? Linda pigarreou. Emily, acho que você está entendendo as coisas errado. Nós te amamos muito e só queremos o melhor para você. E você acha que sabe melhor do que o que é melhor para mim. É que às vezes as pessoas mais velhas não percebem que certas coisas aconteceram. Jason finalmente tirou um dos fones de ouvido, mas com uma expressão de total irritação. Minha professora de psicologia diz que é normal os avós ficarem meio paranoicos. A palavra paranoico caiu sobre meus ouvidos como um tapa gelado. Ali estava, pronunciado pelo meu próprio neto, a semente da dúvida sobre a minha sanidade mental. Não foi coincidência. Alguém havia plantado essa ideia na cabeça dele. Paranoico. Você aprendeu essa palavra na escola ou alguém te ensinou? Jason ficou vermelho como um tomate. Ninguém me ensinou nada. É que ultimamente você está muito, não sei, suspeito. Desconfio por perceber que você fala de mim como se eu não estivesse presente. Desconfio por perceber que você toma decisões sobre minha casa sem me consultar. Michael bateu na mesa com a palma da mão. Chega. Mãe, não sei o que te deu hoje, mas você está exagerando em tudo. Você está exagerando. Diga-me, Michael, quando foi a última vez que você me perguntou como eu me sentia? Quando foi a última vez que você me incluiu em uma decisão importante sobre esta casa? Quando foi a última vez que você me tratou como o dono deste lugar, em vez de como um hóspede irritante? Linda tentou amenizar o clima. Emily, claro que a respeitamos. É só que às vezes a gente presume coisas porque somos família. Exatamente, Linda. Você presume. Presume que pode usar minha casa como se fosse sua. Presume que pode tomar decisões sem me consultar. Presume que, por eu ser mais velha, não tenho mais voz ou direito de opinar sobre minha própria vida. Levantei-me da mesa, deixando meu prato pela metade. Terminei o jantar em paz. Vou para o meu quarto. Enquanto subia as escadas, ouvi o murmúrio de vozes inquietas na sala de jantar. Eu sabia que eles estavam analisando cada uma das minhas palavras, preocupados, porque sua vítima submissa estava começando a mostrar sinais de rebeldia. O que eles não sabiam era que aquilo era apenas o começo. No meu quarto, sentei-me à pequena escrivaninha onde costumava corrigir provas quando era professora e peguei o álbum de fotos que guardava na gaveta de baixo. As primeiras páginas mostravam meu casamento com Robert na paróquia de São José, há 48 anos. Como eu parecia jovem nessas fotos. Quanta esperança! Quanta esperança depositada em nossos sonhos sobre o futuro que construiríamos juntos. Virei as páginas lentamente, revivendo cada fase de nossas vidas. O dia em que compramos esta casa, um pequeno milagre depois de anos economizando cada centavo. O nascimento de Michael, o bebê mais lindo do mundo, aos meus olhos de mãe de primeira viagem. Seus primeiros passos na sala de estar da mesma casa. No primeiro dia de aula dele, eu chorei mais do que ele. A formatura dele no ensino médio foi um momento em que Robert e eu nos sentimos os pais mais orgulhosos do mundo. Em que momento tudo desmoronou? Quando foi que Michael começou a me ver como um fardo em vez da mãe que havia sacrificado tudo por ele? Lembrei-me das noites que passei acordada quando ele tinha febre na infância. Eu acordava bem cedo para preparar o café da manhã para ele durante todo o ensino fundamental. Os anos em que trabalhei em turnos duplos para pagar a universidade dele. Os domingos que sacrifiquei para ajudá-lo com a lição de casa quando ele estava estudando para sua carreira.
E então Linda chegou. No início, fiquei muito animada com a ideia de ter uma nora. Pensei que seria como ter a filha que nunca pude ter. Como eu estava enganado. Desde o primeiro dia, Linda me viu como uma concorrente pelo afeto de Michael e trabalhou sistematicamente para me afastar do meu filho. Primeiro, eram comentários aparentemente inocentes. Michael, você já não é mais criança para sua mãe ficar te mimando tanto. Em seguida, vieram as sugestões sobre tradições familiares. Você não acha que seria melhor jantar de Natal em um restaurante em vez de sua mãe se cansar cozinhando? E, por fim, a campanha sutil, porém constante, para me fazer sentir que meus costumes eram antiquados, que minha presença era desnecessária, que minha opinião não importava. Robert tinha sido meu escudo contra tudo aquilo. Meu marido tinha a capacidade de manter Linda sob controle sem confrontos diretos, mas com uma firmeza que ela respeitava. Quando ele morreu, fiquei completamente vulnerável às manipulações dela. Sem perceber, eu permiti que eles me encurralassem aos poucos até me tornar um estranho na minha própria casa. Uma batida suave na porta interrompeu minhas lembranças. Posso entrar? Era a voz de Michael, com um tom conciliador que eu não ouvia há meses. Entre. Ele entrou com a cara de criança repreendida e sentou-se na beirada da minha cama. Mãe, vim pedir desculpas. Acho que todos nós ficamos um pouco chateados durante o jantar. Todos nós ficamos chateados. Ou só eu fiquei chateado. Bem, talvez você tenha razão em algumas coisas. Às vezes não percebemos que podemos ser um pouco desatentos. Olhei-o diretamente nos olhos, procurando algum vestígio da sinceridade que costumava caracterizar meu filho. Que tipo de falta de consideração, Michael? Bem, por não te consultar sobre algumas decisões a respeito da casa, presumindo que você concorda com tudo. E o que você vai fazer para mudar isso? Ele se remexeu desconfortavelmente na cama. Vamos tentar te incluir mais nas decisões importantes, como quais, tipo, se queremos mudar algo na decoração, ou se vamos receber visitas, ou se você está pensando em me colocar no asilo. A pergunta escapou da minha boca antes que eu pudesse impedi-la. Michael ficou pálido como um fantasma e começou a gaguejar. De onde você tirou essa ideia? Ninguém mencionou nenhum asilo. Tem certeza? Claro que tenho certeza. Quem lhe deu essa ideia? Sua atuação foi tão ruim que chegou a ser lamentável. A surpresa em seu rosto era completamente fingida. Mas a culpa que tentei esconder era tão real quanto um tapa. Ninguém colocou nada na minha cabeça, Michael. É apenas uma preocupação natural para pessoas da minha idade. Bem, pode ficar tranquilo. Linda e eu jamais faríamos algo assim. Esta é a sua casa e o seu lugar é aqui conosco. Fico muito feliz em ouvir isso. Você não está mais bravo comigo? Não estou zangado, filho. Estou apenas refletindo sobre muitas coisas. Ele beijou minha testa com aquele gesto que costumava derreter meu coração quando ele era menino. Eu te amo, mãe. Sei que às vezes não demonstro como deveria, mas você é a coisa mais importante que tenho neste mundo. Quando ele saiu do meu quarto, permaneci sentada na mesma posição por vários minutos. As palavras de amor de Michael soaram ensaiadas, como se ele tivesse preparado aquele discurso, mas o mais revelador foi sua reação quando mencionei o lar de idosos. O medo em seus olhos era medo genuíno de que eu tivesse descoberto seu plano. Os dias seguintes foram uma peça fascinante. Tanto Michael quanto Linda começaram a se comportar de maneira exageradamente atenciosa comigo. Eles me perguntavam constantemente se eu precisava de alguma coisa. Eles me incluíam em conversas triviais. Eles pediram minha opinião sobre coisas sem importância. Era como se tivessem recebido instruções para serem mais afetuosos, a fim de evitar que eu suspeitasse de suas verdadeiras intenções. Linda, em particular, havia desenvolvido uma nova personalidade. De repente, ela se interessou pelo meu bem-estar emocional. Emily, como você dormiu ontem à noite? Você não se sente sozinha durante as tardes? Você não gostaria de ter mais companhia de pessoas da sua idade? Cada pergunta aparentemente inocente era, na realidade, uma sondagem para avaliar minha disposição em considerar alternativas de moradia. Jason também havia recebido instruções.
Ele começou a me procurar para conversas forçadas sobre a escola, sobre seus planos para o futuro, sobre lembranças de quando era pequeno, mas seus esforços eram tão óbvios e artificiais que chegavam a ser ridículos. O menino que durante meses fora incapaz de me dirigir mais de 2 palavras seguidas, de repente quis passar um tempo com a avó. Ei, vovó. Posso te fazer uma pergunta? Claro, Jason. Diga-me, você não se sente sozinho morando nesta casa tão grande? Ali estava, a pergunta que eu esperava há dias. A semente plantada por seus pais para que eu mesmo chegasse à conclusão de que precisava mudar de casa. Às vezes me sinto um pouco sozinha, admiti, mas desde que vocês chegaram, a casa está cheia de vida. Sim, mas não seria mais divertido estar com pessoas da sua idade? Meu amigo Robert diz que a avó dele é super feliz em um lugar onde só moram avós. Eles jogam bingo, fazem artesanato, conversam sobre suas coisas. E qual é o nome daquele lugar onde mora a avó de Robert? Não sei, mas ele diz que é muito bonito. Tem jardins e tudo mais. Que interessante. E o Robert visita muito a avó? Jason baixou o olhar, visivelmente desconfortável. Bem, não muito. Ele diz que está muito ocupado com a escola. Entendo. Então a avó está muito feliz, mas o neto não tem tempo para visitá-la. Não é que ele não tenha tempo. É que os avós lá têm suas próprias atividades e não precisam de tantas visitas. Coitado do Jason. Era óbvio que ele estava repetindo um discurso que provavelmente havia decorado após várias sessões de treinamento com seus pais. A falta de jeito de seus argumentos era quase comovente. Entendo. E o que seus pais acham desses lugares? Bem, eles dizem que podem ser uma boa opção para quando os avós precisam de cuidados mais especializados. Cuidados especializados, como coisas médicas, exercícios de memória, esse tipo de coisa. Cada resposta de Jason me confirmava que seus pais vinham trabalhando nisso para me preparar psicologicamente para a ideia do lar de idosos. A estratégia foi inteligente. Usar meu próprio neto como mensageiro para me fazer acreditar que a ideia partiu dele, e não deles. Jason, você acha que eu preciso de cuidados especializados? Não, vovó, a senhora está muito bem. Só estou dizendo isso. Bem, quando a gente fica mais velho, o que acontece? Bem, às vezes é preciso mais ajuda. E você acha que eu preciso de mais ajuda do que recebo aqui em casa? O pobre rapaz estava suando. Era óbvio que ele não esperava que eu fizesse perguntas tão diretas. Não sei, vovó. Eu só estava conversando. Está tudo bem, meu neto. Obrigada por se preocupar comigo. Naquela noite, depois que todos foram dormir, desci até a cozinha para pegar um copo d'água e encontrei uma surpresa. Michael e Linda estavam na sala de estar cochichando com urgência. Eu me escondi atrás da porta que liga a cozinha à sala de jantar e consegui ouvir fragmentos da conversa deles. Não está funcionando. Ela está ficando cada dia mais desconfiada. Talvez devêssemos acelerar o processo. Você está louco? Se pressionarmos muito ela vai perceber tudo. Mas também não podemos esperar para sempre. Minha mãe diz que sua mãe não entende a situação. Emily não é como as outras senhoras idosas. Ela é mais inteligente do que pensávamos. Então, o que você sugere? Precisamos ser mais sutis, mais pacientes, conquistar completamente a confiança dela antes de dar o passo final. E enquanto isso, esta casa está em nome dela, então se algo lhe acontecer, nada vai acontecer. Só precisamos que ela assine alguns documentos para que eu tenha autoridade legal sobre suas decisões médicas e financeiras. E como você vai convencê-la disso? Vou dizer a ela que é por precaução, para que, caso ela fique doente, eu possa tomar decisões rápidas sem complicações legais. Você acha que ela vai aceitar? Se apresentarmos a proposta da maneira correta, sim. O segredo é fazê-la sentir que a ideia é dela, que é uma decisão inteligente da parte dela. Meu coração batia tão forte que temi que pudessem ouvi-lo da sala de estar. Eles não só planejavam me colocar em um asilo, como também queriam que eu lhes desse poderes legais sobre a minha vida antes de fazer isso. Foi muito pior do que eu imaginava. Voltei para o meu quarto sem fazer barulho, mas não consegui dormir a noite toda.
Fiquei acordado até o amanhecer, planejando meu próximo passo. Eu não podia mais fingir que não sabia de nada. Era hora de assumir o controle da situação antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Michael trouxe o assunto à tona como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mãe, eu estava pensando em algo importante que deveríamos fazer. Que coisas, filho? Precisamos organizar seus documentos legais. É melhor providenciar procurações, testamentos e coisas do tipo. Para quê? Por precaução. Para que, se algo lhe acontecer, o que é improvável, mas nunca se sabe, eu possa tomar decisões rápidas sem complicações legais. Que tipo de decisões? Bem, principalmente na área médica. Se você estivesse no hospital e não conseguisse decidir sobre um tratamento, eu teria autoridade para fazê-lo. Entendo. E as decisões financeiras também. Apenas o necessário para pagar contas médicas ou coisas do gênero. Nada mais. Linda assentiu vigorosamente com a cabeça. É muito inteligente ter tudo organizado com antecedência, Emily. Minha mãe fez o mesmo com meu pai e nos poupou muitos problemas quando ele ficou doente. Seu pai ficou doente. Sim. Alzheimer. Foi muito difícil porque no início não tínhamos a documentação em ordem e não podíamos tomar decisões por ele. Que terrível. E agora, como ele está? Ele morreu há 2 anos, respondeu ela com lágrimas nos olhos que pareciam genuínas. Sinto muito, linda. Eu não sabia. Por isso entendo a importância de ter tudo preparado. Nunca se sabe o que pode acontecer. A atuação foi perfeita. Eles construíram uma história emocionante para me convencer de que assinar os poderes foi uma decisão inteligente e previdente da minha parte. Se eu não tivesse ouvido a conversa deles na noite anterior, provavelmente teria caído na armadilha. Você tem razão, Michael. É importante que tudo esteja em ordem. Seus rostos se iluminaram imediatamente. Você quer que a gente vá ao cartório esta semana? Sim. Parece-me uma excelente ideia, mas primeiro quero consultar meu próprio advogado. O sorriso congelou em seu rosto. Seu próprio advogado? Para quê? Eu posso cuidar de tudo isso. Eu sei, filho, mas prefiro ter uma segunda opinião. É muito dinheiro e muitas responsabilidades. Quero ter certeza absoluta do que estou assinando. Linda interveio rapidamente. Emily, os advogados são muito caros. Por que gastar dinheiro desnecessariamente? Não estou preocupado com as despesas. Prefiro ter certeza. Michael e Linda trocaram aquele olhar cúmplice que eu já conhecia tão bem. Está tudo bem, mãe. Faça o que quiser. Você conhece algum bom advogado que eu possa pesquisar? Com certeza, a senhora Higgins, minha vizinha, pode me indicar alguém. O que eu não lhes contei é que eu já tinha perfeitamente claro quem eu iria consultar e não se tratava apenas de procurações. Emily Miller estava prestes a contra-atacar. A decisão veio com a clareza de um amanhecer após a tempestade mais escura. Era segunda-feira de manhã quando Michael saiu cedo para mais uma de suas supostas entrevistas de emprego, que agora eu sabia serem reuniões para acelerar meu internamento, e Linda foi ao mercado com Jason. Pela primeira vez em meses, eu tinha a casa inteiramente para mim. Fui até o telefone da sala e disquei o número que vinha guardando na minha cabeça há dias. A senhora Higgins, minha vizinha de longa data, atendeu ao segundo toque. Emily, que prazer ouvir você. Como você está, querida? Senhora Higgins, preciso lhe perguntar algo muito importante. A senhora se lembra do advogado que a ajudou quando teve problemas com a herança da sua irmã? Claro, Sr. Davis, porque o senhor tem um problema legal. Digamos que eu queira estar preparado para qualquer eventualidade. Você poderia me dar o número de telefone dele? Claro. Mas Emily, você está bem? Você parece preocupada. Estou perfeitamente bem, senhora Higgins. Só quero colocar meus assuntos em ordem. Emily Miller, nos conhecemos há 30 anos. Sei quando algo a preocupa. Seu filho está causando problemas. A pergunta me pegou de surpresa. A senhora Higgins sempre fora muito perspicaz, mas eu não esperava que ela tivesse notado as tensões em minha casa.
Por que você pergunta isso? Porque eu vi como as coisas mudaram desde que ele chegou com a família. Antes, você saía todas as tardes para regar as plantas e conversávamos no jardim. Você parecia calmo. Agora você quase não sai, e quando sai, parece, sei lá, com medo. Suas palavras me comoveram profundamente. Durante meses, eu me senti invisível, como se ninguém percebesse meu sofrimento. Saber que pelo menos uma pessoa havia percebido minha situação me deu forças para continuar. Senhora Higgins, a senhora tem razão. Preciso da sua ajuda. Diga-me o que posso fazer. Primeiro, me dê o número de telefone do advogado. Segundo, você poderia vir aqui hoje à tarde por volta das 16 horas? Preciso que você seja testemunha de uma conversa que terei. Claro, você quer me contar do que se trata? Quando você vier, eu explico tudo. Por agora, só preciso saber que posso contar com você. Você sempre pode contar comigo, Emily. Sempre. Após desligar, disquei imediatamente o número do Sr. Davis. Sua secretária marcou uma consulta para mim para aquela mesma tarde, às 2. Foi perfeito. Eu teria tempo para resolver as questões legais e voltar antes da chegada da Sra. Higgins para a segunda parte do meu plano. Enquanto me arrumava para sair, me olhei no espelho de penteadeira que Robert me deu no nosso 10º aniversário. A mulher que retribuiu o olhar já não era a vítima assustada de uma semana atrás. Ela tinha olhos mais brilhantes, costas mais eretas e um queixo mais firme. Foi como se eu tivesse acordado de um sonho longo e confuso para me reencontrar. O escritório do Sr. Davis ficava no centro de Chicago, em um prédio histórico restaurado que me fez lembrar dos tempos em que Robert e eu íamos ao centro da cidade nas tardes de sábado. O advogado era um homem de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil que me tranquilizou imediatamente. Senhora Miller, a Sra. Higgins falou maravilhas da senhora. Diga-me, como posso ajudá-la, Sr. Davis? Preciso proteger meu patrimônio da minha própria família. Se minha declaração o surpreendeu, ele não demonstrou. Simplesmente assentiu com a cabeça e pegou um caderno. Diga-me exatamente o que está acontecendo. Durante a hora seguinte, relatei tudo desde o início. A mensagem no celular de Michael, as conversas que eu ouvi, as tentativas de manipulação, a campanha para me fazer assinar procurações. O advogado tomava notas constantemente, fazendo perguntas específicas que demonstravam que ele compreendia perfeitamente a gravidade da situação. Senhora Miller, o que a senhora me descreveu é um caso clássico de abuso financeiro contra idosos por parte de parentes. Infelizmente, é mais comum do que as pessoas imaginam. Quais são as minhas opções? Várias opções. Primeiro, podemos elaborar um testamento que especifique claramente o destino dos seus bens. Segundo, podemos criar um fundo fiduciário que proteja seu patrimônio. Terceiro, podemos preparar procurações muito específicas que lhe deem controle absoluto sobre quem pode tomar decisões em seu nome e em que circunstâncias. E se eu já assinei algo sem perceber, qualquer procuração pode ser revogada a qualquer momento enquanto você estiver em pleno uso de suas faculdades mentais, o que claramente você está. Quanto tempo você precisa para preparar tudo isso? Se for urgente, posso deixar os documentos prontos para amanhã, mas preciso que você venha acompanhado de 2 testemunhas que não sejam seus parentes. Perfeito. Posso trazer meu vizinho e talvez outro vizinho? Ideal. Mais uma coisa, Sra. Miller. A senhora já pensou no que vai fazer em relação à situação imediata em sua casa? Eu tenho um plano. O advogado sorriu. Imagino que sim. Só quero garantir que o senhor entenda que, uma vez tomadas essas medidas legais, não há volta. Sua família vai perceber que o senhor sabe de tudo, Sr. Davis. De qualquer forma, não há como voltar atrás. Eles tomaram essa decisão por mim. No caminho de volta para casa, parei no banco onde gerenciei minhas contas por mais de 20 anos. Expliquei a situação à gerente, Sra. Rodrigues, que também me conhecia há anos. Senhora Miller, que situação terrível. O que a senhora precisa que façamos? Quero abrir uma nova conta em outra agência e transferir a maior parte das minhas economias para lá. Também quero alterar os beneficiários de todas as minhas contas existentes. Seu filho tem acesso a alguma de suas contas correntes? Não diretamente,
mas ele sabe todos os meus números de conta porque tem me ajudado com alguns pagamentos. Então, definitivamente, é uma boa ideia fazer essas alterações. Deseja que agendemos as transferências para amanhã? Sim, por favor. E senhora Rodrigues, preciso que isso permaneça em total sigilo. Claro, senhora Miller. Compreendo perfeitamente. Cheguei em casa às 3h30. Michael ainda não havia retornado, mas Linda estava na cozinha preparando a comida. Ela me cumprimentou com aquele sorriso falso que eu já havia aprendido a reconhecer. Emily, como foram suas tarefas? Muito bem. Obrigada, Linda. Você poderia me fazer um favor? Minha vizinha, a senhora Higgins, virá por volta das 4 para conversar comigo. Você se importaria de nos dar um pouco de privacidade? De jeito nenhum. Posso ir buscar o Jason na escola e talvez ir ao supermercado? Agradeço muito. Às 4h em ponto, a senhora Higgins bateu à porta. Recebi-a com o abraço mais sincero que lhe dei em meses. Emily, você parece diferente, como se estivesse mais forte, sei lá. Sinto-me mais forte, senhora Higgins. Venha, sente-se. Tenho muito para lhe contar. Contei ela toda a história desde o início. A senhora Higgins ouvia com crescente indignação, interrompendo ocasionalmente com exclamações de incredulidade. Não consigo acreditar. O próprio filho dele, Emily, isso é horrível. Eu sei, mas não sou mais uma vítima, senhora Higgins. Eu tenho um plano. Diga-me o que você precisa que eu faça. Preciso que você seja testemunha quando eles voltarem. Vou confrontá-los diretamente e preciso de alguém para ouvir tudo. Tem certeza de que eles podem ficar muito agressivos? Estou pronto para isso. Não tenho mais medo. Linda voltou com Jason às 5h30. Michael chegou pouco depois, de excelente humor, pois aparentemente sua entrevista tinha corrido muito bem. O que ele não sabia era que seu bom humor estava prestes a evaporar completamente. Michael, Linda, você pode se sentar um instante? Preciso falar com você sobre algo importante. Aconteceu alguma coisa? Mãe, sente-se, por favor. Eles se acomodaram no sofá da sala de estar com aquela atitude relaxada de quem acredita ter tudo sob controle. Jason estava prestes a subir para o quarto quando eu o interrompi. Jason, você também fica. Isso inclui você. A senhora Higgins sentou-se na cadeira junto à janela, numa posição que lhe permitia observar claramente toda a família. Michael, quero que você me explique uma coisa. Esta manhã, você me disse que tinha ido a uma entrevista de emprego. Pode me dizer exatamente onde foi essa entrevista? Bem, foi em uma empresa de logística. Por quê? Qual é o nome da empresa? Midwest Logistics. E com quem você falou? Com o gerente de recursos humanos. Qual é o nome dele? Michael começou a ficar nervoso. Não me lembro exatamente do nome. Você não se lembra do nome da pessoa que o entrevistou para o emprego? Eu estava nervosa, mãe. Às vezes a gente esquece nomes quando está sob pressão. Entendo. E qual cargo lhe ofereceram? Eles ainda não me ofereceram nada. Disseram que iriam me ligar. Que estranho. Liguei para a Midwest Logistics há 1h e eles me disseram que não tem nenhuma entrevista agendada para hoje. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que podia ser sentido fisicamente. Michael empalideceu e começou a gaguejar e a dar explicações. Talvez eu tenha me confundido com o nome da empresa, ou talvez você não tenha participado de nenhuma entrevista de emprego. Linda interveio rapidamente. Emily, por que você está interrogando Michael como se ele fosse um criminoso? Porque quero entender exatamente o que você tem feito pelas minhas costas durante esses meses. Não entendo do que você está falando. Não sabe? Então deixe-me ser mais específico. Tirei uma folha de papel da minha bolsa. Esta é a citação do asilo do outro lado da cidade. O mesmo asilo que você visitou semana passada, Michael. A expressão de choque no rosto de ambos foi melhor do que qualquer confissão. Jason levantou-se imediatamente. Eu não sabia nada sobre isso. Sente-se, Jason. Você também participou disso.
Como assim? Com suas perguntas sobre se eu me sentia sozinha, sobre os benefícios de morar com pessoas da minha idade, sobre seu amigo Robert, cuja avó está tão feliz em um lar de idosos. Mas isso aconteceu porque eles me mandaram fazer. Jason, calha a boca, gritou Linda. Não, Linda. Deixe-o falar. Deixe Jason me dizer o que você mandou ele fazer. Meu neto estava tremendo. Eles me pediram para te perguntar sobre essas coisas porque queriam saber se você estaria disposto a considerar outras opções de moradia. E por que você queria que eu considerasse outras opções? Porque Jason olhou desesperadamente para seus pais, procurando uma saída que não existia. Porque eles disseram que seria melhor para você, melhor para mim ou melhor para eles. Michael levantou-se abruptamente. Chega. Sim, é verdade. Temos estado a considerar outras opções porque acreditamos que você precisa de mais cuidados do que podemos oferecer aqui. Que tipo de atendimento? Cuidados especializados para pessoas da sua idade. E quem decidiu que eu preciso desse cuidado? Nós, como sua família, temos a responsabilidade de que você não tenha nenhuma responsabilidade sobre a minha vida. Minha voz ecoou pela sala de estar com uma força que eu não usava há anos. Sou uma adulta competente que pode tomar suas próprias decisões. Linda tentou suavizar o tom. Emily, você está entendendo mal nossas intenções. Nós só queríamos o que você queria, ficar com a minha casa e o meu dinheiro enquanto você me trancava em um asilo. A acusação saiu da minha boca como uma explosão. Eu li suas mensagens, Michael. Sei exatamente o que você está planejando. O choque em seus rostos transformou-se imediatamente em pânico. Michael começou a negar desesperadamente. Não sei a que mensagens você se refere. Não, relaxa, querida. Vou colocar a velhinha no asilo. Assim, ficaremos com a casa de graça e com o dinheiro dela também. Isso te soa familiar? Linda se levantou como uma mola. Vocês mexeram nos nossos telefones. Isso é uma violação da nossa privacidade. Você violou toda a minha vida. Gritei com toda a força dos meus pulmões. Você tem me manipulado, mentido, planejado meu futuro pelas minhas costas como se eu fosse uma garotinha boba. A senhora Higgins pigarreou, sentada em sua cadeira. Desculpe interromper, mas acho importante que você saiba que tudo o que foi dito aqui foi ouvido por uma testemunha imparcial. Michael olhou para ela como se tivesse acabado de se dar conta de sua presença. Isso é um assunto de família. Não tem nada a ver com você. Isso tem a ver comigo porque Emily é minha amiga há 30 anos, e eu não vou permitir que você abuse dela. Ninguém está abusando de ninguém, gritou Linda. Estamos apenas tentando fazer o que é melhor para todos. O melhor para todos. Caminhei até ela até ficarmos cara a cara. Explique-me como me trancar em um asilo contra a minha vontade é o melhor para mim, já que você precisa de cuidados especializados. Quais? Diga uma. Apenas um cuidado especializado de que preciso e que não consigo obter morando na minha própria casa. Linda ficou sem palavras. Ela não conseguiu mencionar nenhum cuidado específico porque não sabia. Toda a argumentação dela se baseava na minha idade, e não em qualquer incapacidade real. Você está entendendo tudo errado, ela finalmente murmurou. Não, Linda, vocês todos acreditaram que podiam me manipular porque sou mais velha. Acreditaram que podiam me enganar porque moro sozinha. Acreditaram que podiam roubar minha vida porque presumiram que eu era fraca e estúpida. Michael tentou um último argumento desesperado. Mãe, isto está saindo do controle. Podemos conversar sobre tudo isso em família, sem precisar envolver estranhos. Estranhos? A senhora Higgins é mais família para mim do que você demonstrou ser. Ela se preocupa com o meu bem-estar real, não em ficar com o meu patrimônio. Nós também nos preocupamos com você. Mentira. Se você se preocupasse comigo, teria me consultado antes de planejar minha vida. Teria me perguntado o que eu quero, do que preciso, como me sinto. Em vez disso, você me tratou como um obstáculo a ser removido. Jason, que havia permanecido em silêncio durante todo o confronto, finalmente falou com a voz embargada. Vovó, eu não queria te machucar. Disseram-me que era o melhor para você.
Aproximei-me do meu neto e peguei em suas mãos. Jason, querido, você é jovem e seus pais o manipularam, assim como fizeram comigo. Mas agora você sabe a verdade. A questão é, o que você vai fazer com ela? Eu não quero que você saia de casa. Obrigado, meu neto. Michael explodiu. Jason, não se envolva em assuntos de adultos. Chega, Michael. Minha voz cortou o ar como um chicote. Você não vai continuar manipulando esse garoto. Eu sou o pai dele e sou sua mãe. Mas isso não lhe dá o direito de me trair. Linda pegou Jason pelo braço. Vamos embora. Esta conversa já não é produtiva. Para onde você vai? Perguntei com genuína curiosidade. Para a casa da minha mãe. Lá podemos pensar com clareza. Perfeito, porque tenho uma surpresa para você. Retirei da minha bolsa os documentos que havia preparado com o Sr. Davis naquela tarde. Esta é uma notificação legal que lhe dá 30 dias para desocupar minha propriedade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a Sra. Higgins pareceu surpresa com minha decisão drástica. Vocês estão nos expulsando? A voz de Michael era quase um sussurro. Estou te libertando do fardo que represento. Não era isso que você queria? Linda começou a chorar, mas suas lágrimas me pareceram tão falsas quanto tudo que ela havia feito durante meses. Emily, por favor, reconsidere. Podemos resolver isso. Consertar o quê, Linda? Seu plano para roubar minha casa. Sua campanha para me fazer acreditar que estou louca. Suas mentiras constantes sobre amor e preocupação com a família. Nós te amamos. Não, você quer meus bens. Há uma grande diferença. Michael aproximou-se de mim com lágrimas verdadeiras nos olhos. Mãe, eu sou seu filho. Você não pode fazer isso comigo. Michael, você deixou de ser meu filho no dia em que decidiu me trair em vez de me amar. Mas para onde vamos? Essa é uma excelente pergunta, uma que você deveria ter considerado antes de planejar me mandar para um asilo. Deixei-os lá parados, recolhendo os pedaços do plano destruído, enquanto a Sra. Higgins e eu subimos para o meu quarto. Pela primeira vez em meses, senti-me completamente livre. Emily Miller havia retornado, e desta vez para ficar. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades que me encheram de uma energia que eu não sentia há anos. Depois que Michael, Linda e Jason saíram da minha casa com suas malas e seus rostos de total derrota, a tranquilidade retornou como uma brisa fresca após uma tempestade sufocante. A Sra. Higgins ficou comigo naquela primeira noite, insistindo que eu não deveria ficar sozinho depois de um confronto tão intenso. Fizemos chá de camomila na cozinha, que finalmente era completamente minha de novo, e conversamos até muito tarde sobre tudo o que tinha acontecido. Emily, estou tão orgulhosa de você, disse-me a Sra. Higgins enquanto mexia o chá. Durante meses, vi você sofrer em silêncio e sempre quis lhe dizer algo, mas não sabia como abordar assuntos familiares. Sinto muita vergonha por você ter tido que ver tudo isso. Certamente, você pensou que eu me tornei uma mulher muito fraca. De jeito nenhum. Eu pensei que você estivesse passando por algo difícil, mas nunca imaginei que fosse tão grave. A maneira como você lidou com toda a situação hoje foi incrível. Nunca te vi tão segura de si. É curioso, Sra. Higgins. Durante meses, senti como se estivesse perdendo a mulher que fui a vida toda, como se a idade estivesse me transformando em alguém invisível e irrelevante. Agora entendo que não era a idade, era manipulação. Você acha que eles vão voltar? Não sei. Mas se o fizerem, não será mais porque têm poder sobre mim. Será porque realmente querem ter uma relação honesta. Ou não significará nada. No dia seguinte, compareci ao banco para concluir todas as transferências de dinheiro. E a senhorita Rodrigues me recebeu com um sorriso cúmplice. Senhora Miller, como a senhora se sente depois de tomar todas essas decisões? Sinto como se tivesse recuperado minha vida, senhora Rodrigues, imagino. Precisa que eu explique mais alguma coisa sobre as novas contas? Só quero ter certeza de que ninguém mais tem acesso aos meus fundos. Absoluta certeza. As novas contas estão exclusivamente em seu nome, com senhas que só você conhece. Nem mesmo eu tenho acesso sem sua autorização expressa. Perfeito.
Mais uma pergunta. Se alguém vier perguntar sobre minhas contas anteriores, o que você vai dizer? Devido às políticas de confidencialidade bancária, não podemos fornecer nenhuma informação sobre os clientes sem autorização por escrito dos mesmos. Obrigado. Isso me deixa muito mais tranquilo. No caminho de volta para casa, parei na floricultura da esquina, a mesma onde Robert e eu comprávamos flores todas as sextas-feiras durante nossos 40 anos de casamento. A senhora Rose, a proprietária, me cumprimentou com surpresa. Emily, quanto tempo! Olá, Rose. Gostaria de comprar flores para minha casa para uma ocasião especial. Sim, para celebrar o fato de eu estar voltando a ser eu mesma. Rose olhou para mim com curiosidade, mas não fez mais perguntas. Ela me ajudou a escolher um lindo buquê de rosas amarelas, as favoritas de Robert, e algumas flores da estação para os vasos na sala de estar. Ao chegar em casa, o silêncio me recebeu como um abraço caloroso. Não havia televisão ligada em volume máximo. Não havia música alta. Não se ouvia nenhuma discussão na cozinha. Apenas o silêncio dourado do meu próprio espaço recuperado. Coloquei as flores na água e sentei na minha poltrona favorita, da mesma forma que Robert e eu costumávamos assistir aos programas da tarde. Pela primeira vez em meses, liguei a televisão no canal que queria assistir, com um volume que me pareceu confortável, sem precisar consultar ninguém ou justificar minhas preferências. O telefone tocou às 3 da tarde. Era Michael. Mãe, podemos conversar? Olá, Michael. Conte-me. Estamos na casa da mãe da Linda. Ela está nos acolhendo temporariamente, mas precisamos conversar sobre a situação. Sobre o que você quer conversar? Sobre o despejo. Mãe, 30 dias não são suficientes para encontrar um lugar para morar. Michael, vocês passaram meses planejando me transferir para um asilo. Certamente, durante todo esse tempo, vocês também pensaram em onde iriam morar quando se livrassem de mim. Para mim, não é tão simples assim. É muito simples. Vocês queriam que eu desaparecesse das suas vidas. Estou dando a vocês exatamente o que pediram, mas não esperávamos que fosse dessa forma. De que forma você esperava que eu fosse voluntariamente para um lar de idosos para facilitar as coisas para você? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Mãe, eu sei que cometemos erros. Erros, Michael, você planejou roubar minha vida. Isso não é um erro. É uma traição deliberada. Nunca foi nossa intenção te magoar. Qual era a sua intenção, então? Outro silêncio. Esperei pacientemente, dando-lhe tempo para formular uma resposta sincera. Pensamos que seria melhor para todos se houvesse um atendimento mais especializado. E quem decidiu que eu precisava desse cuidado? Nós, como família, sem me consultar, sem me incluir na decisão, sem sequer me perguntar como eu me sentia. Você tem razão. Deveríamos ter consultado você, Michael. O problema não é apenas que você não me consultou. O problema é que você arquitetou todo um plano para me manipular e me fazer acreditar que a ideia foi minha. Eu sei. Você sabe. Você realmente entende o que isso significa? Durante meses, você me fez duvidar da minha própria sanidade. Você me tratou como se eu fosse um fardo. Você me fez sentir invisível na minha própria casa. Não era nossa intenção. Pare de dizer isso. Sim, essa era a sua intenção. Cada comentário sobre a minha idade, cada sugestão sobre lares de idosos, cada vez que você falou de mim como se eu não estivesse presente, tudo isso foi completamente intencional. A voz de Michael falhou um pouco. O que precisamos fazer para resolver isso? Michael, há coisas que não podem ser consertadas. Há limites que, uma vez ultrapassados, não podem ser apagados. Você está me dizendo que nunca vai me perdoar? Estou dizendo que perdoar não significa voltar a como as coisas eram antes. Significa aceitar o que aconteceu e decidir como seguir em frente e como você quer seguir em frente. Primeiro, quero que respeite os 30 dias que lhe dei. Segundo, quero que entenda que qualquer relacionamento futuro entre nós será nos meus termos, não nos seus. O que isso significa? Significa que, se você quiser ter um relacionamento comigo, terá que demonstrar com ações, e não com palavras, que respeita minha autonomia e minha dignidade.
E se eu não conseguir demonstrar isso em 30 dias, então você terá que conviver com as consequências de suas decisões. Após desligar o telefone, permaneci sentado, refletindo sobre a conversa. Uma parte de mim queria acreditar que Michael poderia mudar, que essa experiência lhe havia ensinado algo importante sobre respeito e família. Mas havia também uma parte mais sábia que sabia que as pessoas raramente mudam tão profundamente quanto seria necessário neste caso. Naquela noite, enquanto preparava o jantar apenas para mim, um luxo que havia esquecido há meses, recebi uma ligação inesperada. Era Jason. Vovó, posso ir te ver? Onde você está? Na esquina da sua casa. Meus pais não sabem que estou aqui. Venha, querida. Jason chegou em poucos minutos com uma expressão de quem havia chorado. Eu o recebi com um forte abraço e o levei para a cozinha. Você quer jantar comigo? Não estou com fome, vovó. O que há de errado, Jason? Quero pedir desculpas a você. Você já fez isso, querida. Não, na verdade não. Quero que saiba que eu sabia que o que estávamos fazendo era errado. Sua confissão me surpreendeu. Você sabia desde o início que sim. Quando meus pais me disseram para te fazer aquelas perguntas sobre asilos e sobre me sentir sozinha, eu sabia que era errado. Mas eles me disseram que era para o seu próprio bem. E você acreditou neles a princípio? Sim. Mas aí comecei a te ver de forma diferente, mais triste, mais quieta, e percebi que não era para o seu próprio bem. Era para que eles pudessem fazer o que queriam. Por que você não me contou nada? Porque eu tinha medo que meus pais ficassem bravos comigo. E por quê? Porque eu não sabia como te dizer sem te magoar ainda mais. Sentei-me ao lado dele e peguei em suas mãos. Jason, você tem 18 anos. É normal que você não soubesse como lidar com uma situação tão complicada, mas eu deveria ter sido mais corajoso. Você foi corajoso ao me defender durante o confronto. Você acha que meus pais podem mudar? A pergunta partiu meu coração porque veio de um lugar de esperança pura e inocente. Não conheço meu filho. Espero que seja assim para você mais do que para mim. E se eles não mudarem, então você terá que decidir que tipo de homem quer ser. Se quer ser como eles ou se quer ser melhor, eu quero ser melhor. Então você ficará melhor. Mas isso significa que às vezes você terá que tomar decisões difíceis, como defender as pessoas que você ama, mesmo que isso signifique discordar da sua própria família. Jason permaneceu pensativo por vários minutos. Vovó, posso continuar te visitando mesmo que meus pais não queiram? Meu filho, você sempre será bem-vindo em minha casa, mas não quero que isso cause problemas entre você e seus pais. Já existem problemas desde ontem à noite. Eles estão discutindo constantemente. Minha mãe culpa meu pai por ter planejado tudo tão mal, meu pai culpa minha mãe por ter sido tão óbvia. Os dois me culpam por ter te defendido. Eles estão te punindo? Não exatamente, mas comigo é diferente. Como se não confiassem em mim. Sinto muito, Jason. Eu não queria que você sofresse as consequências das decisões deles. Não é sua culpa, vovó. Eles tomaram essas decisões. Você apenas se defendeu. A maturidade do meu neto me surpreendeu. Em uma semana, ele cresceu mais do que em meses. O que você pretende fazer em relação à faculdade? Não sei. Meus pais disseram que talvez tenhamos que nos mudar para outra cidade, dependendo de onde meu pai conseguir um emprego. E o que você quer fazer? Quero ficar aqui. Quero terminar o ensino médio na minha escola e depois estudar na universidade estadual aqui na cidade. Você já conversou sobre isso com eles? Tentei, mas disseram que a situação econômica não nos permite ser seletivos. E se eu te ajudasse? Jason ergueu a cabeça abruptamente. O que você quer dizer com o quero dizer que, se você quiser ficar na cidade para terminar seus estudos, pode morar aqui comigo? Falando sério. Completamente sério, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, você teria que demonstrar que está realmente comprometido com os seus estudos. Segundo, você teria que contribuir com as tarefas domésticas. Terceiro, você teria que respeitar as minhas regras e os meus horários. E quarto, você teria que ser completamente honesto comigo sempre.
Aceito todas as condições. Não responda tão rápido. Pense bem. Morar comigo significaria desafiar seus pais. Significaria tomar uma decisão muito madura para sua idade. Já pensei nisso, vovó. Quero ficar, e se seus pais se opuserem, terei que mostrar a eles que sou grande o suficiente para tomar minhas próprias decisões. Eu o abracei com força, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação pela difícil decisão que ele estava tomando. Tudo bem, mas quero que você converse com eles primeiro. Explique sua decisão e dê a eles a oportunidade de responder. E se eles disserem não, então avaliaremos a situação. Mas primeiro, vamos dar-lhes a oportunidade de fazer a coisa certa. Jason saiu às 9 da noite, prometendo que conversaria com seus pais naquela mesma noite e me ligaria no dia seguinte para me contar como tinha sido a conversa. Naquela noite, fui dormir com uma estranha sensação de esperança. Durante meses, perdi a fé de que família pudesse significar algo positivo. Mas a honestidade e a maturidade de Jason me lembraram que ainda existe bondade no mundo, mesmo em meio a situações mais dolorosas. Na manhã seguinte, acordei cedo e decidi fazer algo que não fazia há muito tempo. Dei uma volta pelo bairro. Vesti meu vestido azul favorito, aquele que Linda havia criticado dizendo ser muito jovial para minha idade, e saí para aproveitar a manhã fresca. A senhora Ellen, da mercearia da esquina, me cumprimentou surpresa. Emily, você está diferente. Mais radiante, não sei dizer. Eu me sinto diferente. Ellen, os problemas familiares foram resolvidos? Os problemas familiares? Sim, mulher. Toda a vizinhança sabia que você estava passando por um momento difícil com seu filho e a esposa dele. Isso transparecia no seu rosto. Fiquei surpreso. Toda a vizinhança sabia. É claro que, quando uma pessoa muda tanto quanto você mudou nesses meses, as pessoas percebem. Antes, você estava sempre sorrindo. Você sempre tinha tempo para conversar. Ultimamente, você parecia, sei lá, assustada. Eu não sabia que era tão óbvio. Para nós que te amamos, sim, era óbvio. Mas também sabíamos que, quando você estivesse pronta, encontraria um jeito de resolver as coisas. Você sempre foi uma mulher muito forte. Suas palavras me encheram de um calor que eu não sentia há muito tempo. Durante meses, eu me senti invisível e irrelevante. Saber que pessoas que realmente me conheciam haviam notado meu sofrimento e confiado na minha capacidade de superá-lo me deu uma perspectiva completamente nova sobre o meu lugar no mundo. Obrigada, Ellen. Você não imagina o quanto é importante ouvir isso. Está tudo resolvido? Então digamos que estou no processo de resolver isso, mas sim, me sinto muito melhor. O telefone estava tocando quando voltei para casa. Era Jason, e sua voz parecia trêmula. Vovó, eu conversei com meus pais. Como foi? Ruim. Muito ruim. Eles ficaram muito bravos quando eu disse que queria ficar com você. O que te disseram? Que você está me manipulando da mesma forma que diz que te manipularam? Que você está usando dinheiro para comprar minha lealdade? Que você está tentando me separar da minha família? E o que você respondeu? Eu disse a eles que não era verdade. Que vocês nunca me prometeram dinheiro nem me pressionaram para nada. Que simplesmente me ofereceram um lugar para morar se eu quisesse terminar meus estudos aqui. E como eles reagiram? Minha mãe começou a chorar e disse que eu a estava abandonando. Meu pai disse que se eu ficasse com você, nunca mais deveria procurá-los. Jason, isso é muito difícil. Tem certeza de que quer fazer isso? Sim, vovó, mas estou com medo. É normal sentir medo. Você está tomando uma decisão muito importante para a sua idade. Você acha que estou fazendo a coisa certa? Acho que você está fazendo o que lhe parece certo e isso é o mais importante. O quarto de hóspedes ainda está disponível? Ainda está disponível. Quando você quer se mudar? Posso ir esta tarde? Já arrumei minhas coisas. Claro, vou preparar o quarto para você. Naquela tarde, enquanto Jason arrumava seus poucos pertences no cômodo que havia sido meu ateliê de costura, eu refletia sobre as reviravoltas inesperadas que minha vida havia tomado. Uma semana antes, eu era uma mulher mais velha sendo manipulada pela minha própria família.
Agora, eu era uma mulher independente que havia recuperado sua dignidade e que tinha a oportunidade de influenciar positivamente a vida de seu neto. Vovó, Jason me disse enquanto jantávamos juntos, obrigado por me dar esta oportunidade. Obrigado por me lembrar que ainda existe bondade no mundo. Você acha que meus pais vão mudar de ideia? Não sei, querida. Mas se fizerem isso, será porque realmente querem ter um relacionamento honesto com você, e não porque querem controlá-la. E se eles não mudarem de ideia, você acha que eu fiz certo em ficar, Jason? Às vezes na vida, temos que escolher entre o conforto e a honestidade. Você escolheu ser honesto. Essa é sempre a coisa certa a fazer. Naquela noite, pela primeira vez em meses, fui dormir com a sensação de que minha casa estava se tornando um lar novamente. Não era a casa que eu havia imaginado quando Robert estava vivo, mas era uma casa cheia de respeito, honestidade e afeto genuíno. Emily Miller aprendeu que a verdadeira família não se define por laços de sangue, mas sim por amor e respeito mútuo. E com essa lição, minha nova vida realmente começou. 6 meses depois daquele dia que mudou minha vida para sempre, acordo todas as manhãs com uma sensação que havia esquecido completamente. Paz. A verdadeira paz que vem de saber que você está exatamente onde precisa estar, sendo exatamente quem você é, sem máscaras ou desculpas. Minha rotina matinal se tornou um ritual sagrado. Levanto às 6 horas. Preparo o café na cozinha, que volta a cheirar a canela e baunilha, e não aos perfumes artificiais que a Linda comprou. Sento-me à mesa de jantar onde Robert e eu tomávamos o café da manhã durante 40 anos e observo como o sol entra pela janela voltada para o jardim, iluminando as rosas que voltei a cuidar com minhas próprias mãos. Jason desce às 7, sempre pontual, sempre com um sorriso genuíno que me lembra que a bondade ainda existe neste mundo. Tomamos o café da manhã juntos enquanto ele me conta sobre suas aulas no ensino médio, seus planos para a universidade e os livros que está lendo. É uma conversa real, não aquela troca forçada e superficial que eu costumava ter com Michael e Linda. Vovó, você sabe o que eu aprendi ontem na minha aula de filosofia? Diga-me, querida, que a dignidade não é algo que os outros possam lhe dar ou tirar. É algo que você já possui e que só você pode decidir defender ou abandonar. Suas palavras tocam meu coração profundamente. Este rapaz de 18 anos entende coisas que seu pai, aos 45 anos, jamais entendeu. E você? O que acha dessa ideia de que ela explica perfeitamente o que aconteceu com você? Meus pais pensaram que podiam tirar sua dignidade, mas estavam enganados. Você nunca a perdeu. Apenas parou de defendê-la por um tempo. Você é muito sábio para sua idade, Jason. Aprendi com o melhor professor. Os fins de semana são especialmente preciosos. Jason e eu desenvolvemos nossas próprias tradições. Aos sábados de manhã, vamos juntos ao mercado de agricultores local, onde voltei a conhecer os comerciantes e onde posso escolher as minhas próprias frutas e legumes sem que ninguém me diga que estou a gastar demasiado ou a comprar coisas desnecessárias. Aos domingos, Jason vai à igreja, uma decisão completamente pessoal que respeito profundamente. Fico em casa organizando as fotografias que guardei por meses para evitar as críticas de Linda sobre viver no passado. Agora entendo que lembrar não é viver no passado. É honrar o caminho que te trouxe até onde você está. A senhora Higgins vem me visitar todas as quartas-feiras à tarde. Sentamo-nos no jardim, bebemos chá e conversamos sobre tudo e sobre nada. Ela me conta as fofocas do bairro e eu conto a ela sobre o progresso de Jason na escola. Às vezes, simplesmente ficamos em silêncio, desfrutando da companhia um do outro, sem a necessidade de preencher cada momento com palavras. Emily me disse na semana passada, você se arrepende alguma vez das decisões que tomou? Nunca. Pela primeira vez em meses, sinto que estou vivendo minha própria vida, em vez da vida que outros planejaram para mim. E se Michael voltar pedindo perdão, se ele voltar com perdão genuíno e uma compreensão real do que fez, eu também o ouvirei. Mas não vou fingir que nada aconteceu só para manter a paz na família. Michael me ligou 3 vezes nesses 6 meses. A primeira vez que me contaram isso foi 2 semanas depois de terem ido embora, que tinham encontrado um pequeno apartamento numa zona operária e que estavam a passar por muitas dificuldades financeiras. Ele esperava, suponho, que eu me sentisse culpado e lhes oferecesse ajuda financeira. Quando eu não fiz isso, ele desligou, irritado. O segundo telefonema foi em dezembro,
para me convidar a passar o Natal com eles em seu novo apartamento. Assim, você pode saber onde moramos, disse ele, como se eu tivesse alguma responsabilidade de validar suas novas circunstâncias. Agradeci o convite e expliquei que Jason e eu já tínhamos nossos próprios planos para o Natal. A terceira ligação foi há um mês. Sua voz soava diferente, mais humilde, mais embargada. Ele me contou que Linda havia voltado para a casa da mãe porque a situação econômica se tornara insustentável e que ele estava morando sozinho, trabalhando em um armazém para pagar o aluguel. Mãe, acho que cometi o maior erro da minha vida. Que erro, Michael? Tendo te perdido para seguir os planos de Linda. Você não me perdeu por seguir os planos da Linda. Você me perdeu por não me defender quando eu mais precisei. Existe alguma maneira de resolver isso? A solução para isso é você realmente entender o que fez e se esforçar para se tornar uma pessoa diferente. Não se trata de recuperar minha casa ou meu dinheiro para recuperar sua própria dignidade. Como faço isso, Michael? Não posso te ensinar a ser um bom homem. Isso é algo que você precisa aprender sozinho. Não conversamos mais desde então, mas sei que ele está em algum lugar da cidade lidando com as consequências de suas decisões. Uma parte de mim, a parte que foi mãe dele por 45 anos, espera que ele aprenda e cresça com essa experiência. Outra parte de mim, a parte que aprendeu a se proteger, sabe que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Jason mantém contato ocasional com seu pai. Ele me disse que Michael pergunta sobre mim em todas as conversas, que sente minha falta e que se arrepende do que aconteceu. Mas ele também me disse que seu pai continua culpando Linda por ter sido a verdadeiramente por trás de todo o plano, sem assumir completamente a sua própria responsabilidade pelo ocorrido. O que você acha disso, querida? Meu pai ainda não entende que ele escolheu seguir esses planos. Ninguém o obrigou. Você sente falta dele? Sinto falta do pai que eu pensava que ele era. Não sinto falta do homem que ele se tornou. Ontem, enquanto regava as rosas no jardim, as mesmas rosas que Robert e eu plantamos juntos há 20 anos, comecei a pensar em tudo o que mudou na minha vida. Não apenas o óbvio, como o fato de eu morar sozinha com meu neto em vez de estar trancada em um asilo, mas também coisas mais profundas. Aprendi que solidão e estar sozinho são duas coisas completamente diferentes. Durante meses, vivi rodeada pela minha família, mas sentia-me terrivelmente sozinha. Agora moro com menos pessoas, mas me sinto mais acompanhada do que nunca. Aprendi que o verdadeiro amor respeita. Ele não controla. A verdadeira família se define por ações, não por laços de sangue. Essa dignidade é uma decisão que você toma todos os dias, não um presente que você espera receber dos outros. Aprendi que nunca é tarde demais para se defender, para mudar o rumo da sua vida, para escolher a paz em vez do caos e o respeito em vez do conforto. Esta manhã, enquanto eu preparava o café, Jason desceu mais cedo do que o habitual. Vovó, posso te perguntar uma coisa? Claro, querida. Você está feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Fazia tanto tempo que ninguém me perguntava sobre a minha felicidade que precisei pensar na resposta. Sim, Jason, estou feliz. Não da maneira que eu esperava estar feliz aos 72 anos, mas estou genuinamente feliz. Fico muito feliz em ouvir você dizer isso. E você? Está feliz aqui comigo? Mais feliz do que estive em muito tempo. Aqui posso ser eu mesma sem ter que fingir ou esconder o que sinto. Permanecemos um momento em silêncio, apreciando o café e o sol da manhã que entrava pela janela. Vovó, sabe qual é a minha parte favorita de morar aqui com você? Diga-me. O silêncio. Não o silêncio da tristeza ou do medo, como aquele silêncio de casa quando meus pais faziam planos em segredo. O silêncio da paz, o silêncio que surge quando você não precisa mais se defender de pessoas que supostamente te amam. Suas palavras foram a confirmação perfeita de algo que eu vinha sentindo, mas que não tinha conseguido expressar. Este silêncio que agora preenche minha casa não é vazio. Está repleto de dignidade recuperada, de decisões acertadas, de amor genuíno. Às vezes, o silêncio mais belo é aquele que você escolhe quando decide parar de se justificar diante daqueles que nunca vão te entender. Às vezes, a paz mais profunda é aquela que você encontra quando para de buscar o amor daqueles que nunca vão te valorizar como você merece. Jason tem razão.
O maior presente de tudo isso não foi recuperar minha casa nem meu dinheiro. Era recuperar o silêncio que vem com a paz interior. O silêncio que surge quando você finalmente decide que sua própria aprovação é mais importante do que a aprovação de qualquer outra pessoa. E nesse silêncio, pela primeira vez em muitos anos, me reencontrei completamente. Estamos curiosos para saber até onde essa história chegou. De onde você está assistindo? Comente abaixo.